Vamos agora ao quadro Você Pergunta e Nós Respondemos. Pastor, a primeira pergunta é da nossa irmã Vinte Glória. Ela pergunta: onde está na Bíblia, ai daqueles que falam em profecias? Eu quero dizer, irmã, que essa expressão não está correta, porque aqui simplesmente foi citado ai daqueles que falam em profecias. Não existe isso na Bíblia. O que a Bíblia previne é contra falsas profecias, que nós devemos, ao ouvir uma profecia, anotar a profecia para saber se aquela profecia vai se cumprir. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Qualquer pessoa da igreja pode julgar uma profecia partida de alguém que se intitula como tal. Eu sou profeta ou eu sou profetisa. Vamos ver se você tem provas de que é um autêntico profeta. Agora, no capítulo 7 de Mateus, e versículo 15, Jesus avisa que tenhamos cuidado. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E no capítulo 24 de Mateus, e versículo 11, ele também previne que nos nossos dias surgiriam falsos profetas. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E de modo que deve haver uma colocação que dê margem a que nós saibamos quando um profeta é verdadeiro e quando é falso. No capítulo 18 de Deuteronômio, 18 a 20, aliás 20 a 22, ali dá uma base para um teste de provarmos o profeta. Deuteronômio 18, 20 a 22. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Agora vamos fazer um exame prático de como descobrir um profeta verdadeiro. No capítulo 28 do livro de Jeremias, apresenta 2 profetas. O primeiro é mencionado no versículo 1 a 3. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os à Babilônia. Então aí está uma profecia com tempo marcado de cumprimento. Dentro de 2 anos, os vasos sagrados levados por Nabucodonosor, que estavam na Babilônia, seriam trazidos de volta. Uma providência divina faria agir de modo que os vasos fossem trazidos de volta. Nos versículos 15 a 17, nós lemos sobre um segundo profeta. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Então eu perguntaria, qual dos 2 era o verdadeiro? Jeremias. O primeiro, Ananias, o segundo, Jeremias? Jeremias. Tenhamos cuidado. Agora, para concluir, nós temos ainda Jeremias nos dando um aviso no capítulo 23 e versículo 16 em diante.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-nos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor, e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não te desviará a ira do Senhor. Aí está a ameaça que Deus faz pela sua palavra contra os que falam como se Deus tivesse dito realmente e não acontece. Próxima pergunta, pastor, vem da nossa irmã ouvinte Ilka. Ela pede explicação sobre o texto que está em Apocalipse 3:20. Podemos dizer que esta porta é o coração? Sem dúvida, irmã. Geralmente, os pregadores usam Apocalipse 3:20 a 21 num tipo de exortação, se dirigindo a pessoas não crentes que estão assistindo nossos cultos, para que eles permitam que Jesus entre em suas vidas, em seus corações. Agora, a aplicação direta desse texto, Apocalipse 3:20 a 21, é dirigida a uma igreja. Imagine uma igreja pondo Jesus do lado de fora e ele pedindo licença, batendo na porta para que essa igreja consinta a entrada dele. Pode acontecer, mas é o que está registrado. A igreja de Laodiceia assim agiu. Vamos ler então Apocalipse 3:20 e 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Próxima pergunta, pastor, de Ruth Pereira. Em que parte da Bíblia que Miriam, a irmã de Moisés, ficou leprosa? Em qual livro está escrito isso, pastor? No livro de Números, capítulo 12, versículos 1 a 3. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois a chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa.